Nos últimos 10 anos, aproximadamente, tenho percebido certo ar de pedantismo de alguns cristãos quanto à música. Certa vez, uma amiga publicou nas redes sociais uma imagem. Esta imagem estava dividida. De um lado estava a letra da canção Poderoso Deus, do Ministério Santa Geração. Do outro estava a letra de uma das canções da banda Palavra Antiga, que não me recordo qual era. Abaixo da letra da canção Poderoso Deus estava escrito Mantra. E abaixo da outra estava escrito Poesia de Verdade. Ela queria dizer com isso que, pelo fato da letra da canção Poderoso Deus ser curta e repetir diversas vezes o refrão, era sem criatividade, pobre e se assemelhava a um mantra pela repetição. Enquanto a outra, por ter uma letra mais extensa, mais complexa e não repetir tanto o refrão, era uma canção inteligente, era poesia de verdade. Por conhecer como são as redes sociais, preferi não comentar, mas meu desejo era de comentar com a seguinte pergunta: você deve detestar o livro de Salmos, não é mesmo? Gostaria de ter feito esse comentário porque tem salmos que são muito longos e nada repetitivos, como o Salmo 78 ou o famoso Salmo 119, que faria Hurricane de Bob Dylan e Faroeste Caboclo de Renato Russo parecerem músicas de aniversário. No entanto, contém também canções, vamos assim dizer, muito curtas, como o Salmo 117 ou o 134. Além de algumas um tanto repetitivas, como o Salmo 148 e o 150, que dizem: louvem o Senhor com isso, louvem o Senhor com aquilo, louvem o Senhor com isso, louvem-no com aquilo, louvem o Senhor, louvem o Senhor. E o que dizer do Salmo 136, que por 26 vezes, isso mesmo, 26 vezes, repete o verso: o seu amor dura para sempre. Será que minha amiga cristã diria que esse salmo é pobre, sem criatividade, que não passa de um mantra, que não é poesia de verdade? Até mesmo alguns artistas cristãos da música têm dito certas coisas que me incomodam. Têm falado o seguinte, que para falar de Deus para o ímpio, para transmitir a mensagem do evangelho para o não crente por meio da música, deve falar de forma indireta, nunca diretamente, nunca explicitamente. Claro que não disseram exatamente nessas palavras, no entanto, é exatamente isso que estão querendo dizer. Segundo eles, deve-se colocar Deus sorrateiramente nas entrelinhas da canção. Deve-se apresentar o evangelho em frases complexas, rebuscadas, enigmáticas, quase como um tipo de backmasking, porém cristão. Para alguns destes, expor o evangelho direta e explicitamente em canções seria querer empurrar Deus goela abaixo dos não crentes. E não me entendam mal, não estou a dizer que os cristãos na música devem sempre falar de forma direta, explícita e simples sobre o evangelho. Não, apenas estou a dizer que tanto faz. Outro sim, faço uma crítica àqueles que acham o contrário, que toda canção que o cristão escreve deve falar do evangelho direta e explicitamente, e de forma simples. Quem é que nunca ouviu um cristão, após ouvir uma canção com uma mensagem cristã, de uma banda cristã, dizer a seguinte frase: misericórdia, isso não é música cristã. Em nenhum momento falou a palavra Deus ou o nome Jesus. O que também é outra forma de pensamento com a qual não concordo. Pois, em minha opinião, o compositor cristão nem ao menos tem a obrigação de falar sobre o evangelho em todas as canções. Calma, não me interprete mal, por favor, vou tentar explicar melhor. O compositor cristão pode compor sobre o que ele quiser. Pode escrever uma canção romântica, pode escrever uma história engraçada de sua infância, pode escrever uma história fictícia, pode escrever uma canção que elogie a natureza, que critique a política, que critique até mesmo a atitude de certos cristãos. Pode escrever sobre seus defeitos, suas conquistas, suas indignações, enfim, pode escrever até mesmo sobre suas dúvidas, sobre seus conflitos internos relacionados à própria fé. O compositor deve ser livre para transmitir não somente uma mensagem que ele entende que tem o dever de transmitir,
mas também ser livre para expressar seus reais sentimentos de forma sincera, verdadeira e poética. Como exemplo, na Bíblia Sagrada temos poesias românticas, como Cantares de Salomão. Temos poesias onde o autor expressa suas lamentações, como em Lamentações de Jeremias. Temos poesias que expressam total revolta e desejo de justiça, como no Salmo 109. Outras expõem a fraqueza e os pecados do próprio autor, assim como seu arrependimento, como no Salmo 51. Outras expressam questionamentos sinceros que o próprio autor teve em certo momento quanto à justiça de Deus, mas que no final acaba expressando confiança em Deus, como no Salmo 73 de Asaf. E claro, além disso tudo e muito mais, existe dezenas e dezenas de poesias de louvor e exaltação direta a Deus. Quanto a isso, ouvi até certo compositor que eu admiro muito dizer uma vez que ele, apesar de já ter feito algumas poucas canções de louvor a Deus de forma direta, próprias para o momento litúrgico, não é a vertente principal dele e talvez nem tenha ele o talento para escrever esse tipo de canção. Ora, o que quis dizer com não é a minha vertente principal? E sinceramente duvido muito que não tenha talento para isso, pois é alguém muito talentoso e criativo. Como é possível alguém ser cristão, dizer amar a Deus e não conseguir escrever canções de louvor e exaltação a Deus de forma explícita, próprias para momentos de culto congregacional? Por acaso o compositor não consegue compor algo ao objeto de seu amor de forma simples e direta? Como é possível um cristão ter a habilidade para escrever sobre tantos assuntos de formas tão diversas e criativas para as pessoas, mas não diretamente para Deus? A meu ver, apenas não deseja compor canções que louvam a Deus de forma direta. Talvez porque tenha aquela ideia que citei anteriormente e, por isso, quer manter uma aparência de intelectual. O mesmo disse também que não faz música para Deus, mas para as pessoas ouvirem sobre Deus. Não precisa fazer música para Deus porque Deus já conhece o coração dele. Ora, mas isso é uma bobagem. Seria o mesmo que dizer o seguinte: eu não oro a Deus, não falo com Deus porque Ele sabe o que quero dizer antes de eu dizer. Ele sabe o que está em meu coração. Por isso, não há necessidade de orar, mas apenas de falar para as pessoas sobre Ele. Com isso, repito, não estou querendo dizer que o cristão sempre deve escrever canções de louvor direto a Deus. Estou falando de diversidade de estilos de escrita, assim como exemplifiquei anteriormente com o livro de Salmos e outros livros bíblicos. Elas podem ser de louvor claro e direto a Deus, ou podem falar às pessoas sobre Deus, explícita ou implicitamente, ou podem ser sobre outros temas da vida também. Podem ser longas ou curtas, podem ser simples ou complexas, podem ser repetitivas ou nem ao menos terem um refrão. Diversidade. Que preciso destacar uma coisa. É óbvio que as canções para serem cantadas nos momentos litúrgicos devem ser de louvor e exaltação a Deus. Por falar em momento litúrgico, já ouvi outras pessoas dizerem que as canções que são cantadas nesses momentos devem obrigatoriamente ser no plural, nunca no singular. Ou seja, nas canções não podemos cantar expressões como meu Pai, meu Senhor, minha adoração, etc. Mas devemos cantar nosso Deus, nosso Rei, nossas vidas, etc. Ora, também não vejo nenhum problema em cantar no singular. Novamente, no livro de Salmos há expressões no plural, como no Salmo 21 e Salmo 95, onde se encontrará expressões como cantaremos e louvaremos o seu poder, ou cantaremos e louvaremos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Contudo, não fiz uma contagem, mas certamente há muito mais expressões no singular do que no plural. Não citarei nenhuma. Apenas recomendo você a somente passar o olho no livro de Salmos. Isso mesmo, apenas passe o olho rapidamente por todo o livro de Salmos e facilmente constatará que há muito mais expressões no singular do que no plural.
Alguns justificam que deve ser no plural, porque se estamos em um ambiente de comunhão, deve-se ser no plural, pois no singular soa muito individualista, muito particular. Ora, mas o compositor é exatamente aquele que tem a sensibilidade e capacidade de dizer as palavras que gostaríamos de dizer, mas que muitas vezes não conseguimos. Não é pelo fato de ele escrever de forma pessoal que significa que não serve para mais ninguém. Ah, então está dizendo que deve ser no singular, que no singular é melhor. Não, estou dizendo que tanto faz. Estou a falar de diversidade. Para encerrar, digo que consigo compreender o porquê que muitos vêm falando essas coisas. A razão é que, já há muitos anos, os artistas cristãos têm perdido, ou melhor, abandonado a criatividade nas canções. De fato, houve um empobrecimento. É inegável que muitos caíram na preguiça de não se esforçarem para compor algo bom, mesmo que seja curto e simples, pois uma canção pode ser curta, simples, repetitiva e mesmo assim bonita, bem pensada e bem construída. Muitos até caíram na preguiça de não escrever absolutamente nada, mas simplesmente cantar espontaneamente. Não tenho nada contra o espontâneo, contanto que seja um espontâneo espontâneo. O que quero dizer com isso? Bem, se uma pessoa de antemão decide fazer um espontâneo, já o deixou de ser. Na verdade, não passará de uma improvisação planejada. O que também não teria problema algum, desde que a pessoa tenha o talento para a improvisação. Do contrário, parecerá um tomara que caia gospel. É possível que esta preguiça para compor e essa espontaneidade excessiva seja corolário do nível de educação e cultura que vai de mal a pior, e pelo emocionalismo. É indubitável que as igrejas brasileiras, infelizmente, em sua maioria, contribuíram e têm contribuído muito para o empobrecimento cultural e artístico. Muitos líderes de comunidades cristãs não estimulam nem incentivam seus irmãos a lerem, estudarem e até impedem os mesmos de ouvir, conhecer, participar e praticar certas artes e talentos, por julgarem inadequado ou mundano, como certos estilos musicais, por exemplo. Não há diversidade, não há riqueza cultural. Por isso que disse que compreendo esse pedantismo atual. Talvez tenha sido um movimento reativo exagerado que acabou levando para o outro extremo. É sempre bom termos diversidade artística e sabermos apreciar a beleza da manifestação do dom de Deus na vida de cada pessoa. Reitero que existe sim muita preguiça, desinteresse artístico e cultural e, consequentemente, pobreza criativa em muitos cristãos com relação à música. Mas, por favor, não vamos exagerar nas críticas para nos querer fazer parecer grandes intelectuais. Então, apaguemos o nosso charuto e guardemos o nosso monóculo, por favor.